Aqui da Show, eu sou o Jura do canal do Jura, falando direto de Natal no Rio Grande do Norte, vindo falar para vocês um pouquinho do Vasco aí, do dia do Vasco hoje e, né, as repercussões aí após a vitória do Vasco ontem de virada. Mas antes, ó, se inscreva no canal do Jura Vascaíno, ative o sininho de notificações, curta, deixe o seu like, compartilhe o nosso vídeo, comente aí, deixe o seu comentário, ajude a divulgar nosso canal para que ele possa crescer, chegar em cada vez mais vascaínos. Mas agora quero agradecer também aos mais de 1000 inscritos aí que está me dando a liberdade de fazer com que o nosso canal possa monetizar. E isso é bom, que vai fazer com que o nosso canal possa crescer cada vez mais. E a gente precisa da ajuda de você, vascaíno, para que a gente possa crescer. Lembrando que o nosso canal aqui é um canal onde você vai estar se escutando verdades, sem mentira, sem enrolação, sem conversa afiada e falando, deixando sempre a nossa opinião, tá? Outra coisa, o nosso canal agora, a partir de agora, além de Vasco, vai também estar falando de alguns jogos do campeonato brasileiro, não só exclusivamente do Vasco. A gente vai estar dando aqui, passando palpites, dicas aí de alguns jogos, de alguns confrontos do campeonato brasileiro, campeonato da Copa do Brasil, tá certo? E do Vasco principalmente, tá certo? Bora lá. Notícia do Vasco. Tá certo? O Vasco hoje acordou, a torcida do Vasco contente, né? Após a vitória de 2-1 sobre o Atlético Paranaense ontem, um jogo válido pela 24ª rodada, que encerrou a 24ª rodada. E a gente ganhou por 2-1 de virada em São Januário, né? Quem fez até o gol do Atlético Paranaense foi o Gabriel, aos 22 minutos do primeiro tempo. E aos 23 minutos do segundo tempo, o nosso Emerson Rodrigues, que vinha sendo muito criticado no antejogo, no decorrer do primeiro tempo, mas no segundo tempo melhorou e fez o empate 1-1, e o Veguete aos 40 minutos do segundo tempo de cabeça fez 2-1. A gente conseguiu essa vitória. Com essa vitória o Vasco assumiu a 8ª posição na tabela, tá certo? Dando uma guinada muito boa, ganhando 2 posições na tabela. E aí, falando desse jogo, tivemos aquele episódio lamentável entre os jogadores do Atlético Paranaense, uma parte da comissão técnica e o segurança do Vasco, conhecido como Betinho. Após a partida terminar, né, houve aquela confusão lá, aquele arranca-rabo, teve um início de confusão, começou a confusão entre ele e os jogadores e uma parte da comissão técnica. Quando tudo parecia estar se acalmado, ter voltado ao normal, na entrada do vestiário de novo, tudo começa de novo, e o cara lá metido a boxeador, fazendo pose de querer lutar. Há relatos de que esse cara, ele é meio boçal. Torcedores do Vasco reclamam muito desse cara, desse chefe de segurança, hein, do Vasco, conhecido como Betinho. Há muitos relatos de torcedores que falam que esse cara é boçal, é metido a brigão, é metido a machão. E ontem demonstrou isso mesmo, tá certo? Gente, o local desse cara, ele tá ali, não é pra estar arrumando confusão, tá no meio de confusão. Não me veio a desculpa agora de que ele tava se defendendo, que ele tentou defender o Piton. Independente disso, pra ele defender o Piton, ele tinha que fazer o quê? Segurar, já que tentaram agredir o Piton, e ele tá ali para separar. Se alguém viesse, mas eles foram bater nele, Jura, ele tinha ainda assim que empurrar, sair e tentar sair. Não é ficar confusão, arrumando ali, confrontando e brigando, não. Pra mim, o Pedrinho tinha que demitir esse cara. Esse cara já era pra ter sido demitido, tá? Até porque não é de agora que falam desse cara. Esse cara já tentou agredir torcedor do Vasco em vários jogos, tá? O histórico desse cara não é bonito, não. Agora tem uma galera aí querendo defender ele. Eu não passo pano. Não passo pano. O Pedrinho já tinha que ter mandado esse cara embora, tá? E o juiz relatou na súmula do jogo de ontem, tá certo? O juiz relatou na súmula no jogo de ontem essa confusão depois do jogo, tá? Entre Atlético, entre esse Betinho, chefe de segurança do Vasco, e os jogadores e a comissão técnica, tá? E relatou, colocou até que o jogador, o segurança, conhecido como Betinho, só que ele deu o nome do Betinho, né, completo, não vou dar aqui expor o nome dele todo, se envolveu em uma confusão e ainda relatou a expulsão do lateral Fernando também por ter agredido, também ter deferido um soco no segurança do Vasco, tá? E aí com isso
Ainda vai haver algumas punições aí administrativas, porque através do CEO do Vasco, Marcelo Santana, o Vasco se pronunciou através dele, né? Informando, lamentando o acontecido, pedindo desculpas a toda a comissão técnica, à direção do Atlético Paranaense, à torcida, os torcedores do Atlético Paranaense e também os jogadores, e dizendo que iam tomar as medidas cabíveis administrativo. Só que eu acho que está demorando, porque até agora, hoje, já terça-feira, às 19 horas, e até agora nada. A gente não viu falar nada a respeito do tipo de punição, esse irresponsável chamado Betinho. Pra mim é um marginal. O cara que pra mim não tinha condição de ser. Não tinha condição, não tem condição de ser segurança. Chefe de segurança de uma instituição como o Vasco da Gama, tá certo? Cara completamente descontrolado, completamente descontrolado. E mais uma vez eu falo, muitas pessoas já reclamaram desse cara, que esse cara já cansou de tentar arrumar confusão lá metida a valentão com a torcida do Vasco, os próprios torcedores do Vasco, tá certo? E aí vamos ver o que vai dar isso, né? Vamos ver o que vai dar. O próprio presidente Petralha do Atlético Paranaense, que é outro fanfarrão, fala demais, informou que vai o STJD pedir a punição ao Vasco. Bora ver que fim vai levar isso, tá? Acabando de falar sobre esse assunto do Vasco, hoje o Vasco anunciou realmente a contratação do atacante Jean David. Ele foi anunciado pelo Vasco hoje e é o 5º reforço da era Pedrinho. Lembrando que antes de Jean David chegar, o Vasco tinha contratado Coutinho, Alex Teixeira, Souza, o Emerson Rodrigues e agora o 5º, o Jean David, né? Há uma expectativa de que possa chegar ainda um zagueiro e mais um meia. Eu não acredito que chegue, vou ser sincero, vocês eu não acredito, para mim isso é papo furado, para mim não vem mais ninguém. Eu acho que a última contratação da era Pedrinha é esse rapaz aí, o Jean David. Espero que chegue um zagueiro, porque a nossa zaga tá uma merda. Você vê ontem que ainda assim ganhamos, mas não tá bacana ainda, não tá bacana. O primeiro tempo horroroso do Vasco, melhorou no segundo tempo, mas não tá bacana ainda, tá certo? Números do Jean David, tá? Ele em 241 jogos nos últimos 7 anos, nas últimas 7 temporadas, ele tem 37 gols e 37 assistências. Vamos ver. Dizem aí as más línguas que ele é o novo Soteldo, futuro Soteldo. Tá certo? Bora ver aí. Vamos ver. Torcer para que ele realmente dê certo no Vasco. Tá certo? Outra situação relacionada a Jean David. Hoje também o Vasco conseguiu já regularizar o atacante Jean David no bid da seleção da CBF, tá certo? Na questão da Polícia Federal, Ministério do Trabalho, já está todo regularizado. O que significa isso? Que o Vasco dessa vez correu, né? E conseguiu regularizar o jogador logo, e ele já está, com isso ele já está à disposição da comissão técnica do Vasco, para que ele já possa estar à disposição para o jogo de quinta-feira já, contra o Atlético Paranaense, válido pela primeira partida, né? Jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o primeiro jogo entre Vasco e Atlético Paranaense, jogo isso que acontece agora, quinta-feira, em São Januário, às 20 horas. Então, o atacante Jean David já está regularizado e já pode atuar no jogo. E já vem treinando com o time desde sábado. Desde sábado, de segunda-feira, uma coisa assim. Tá certo? Outra informação, tá certo? Aqui o nosso atacante David, agora o outro, não é o David. O David, não é o Jean David não, que chegou agora, é o outro, o David normal, que foi desfalque ontem no jogo contra o Atlético Paranaense. Em cima da hora saiu a notícia de que ele não poderia jogar. O jogador foi internado por conta de um problema chamado celulite facial. É isso mesmo, tá certo? O celulite facial
é uma infecção na pele provocada por bactérias. Ele foi internado ontem, tá, no hospital no Rio, e já começou seu tratamento à base de antibiótico, à base de corticoide, tá certo? E o Vasco corre com o tempo, que é para ver se consegue fazer com esse tratamento ele já possa se recuperar, para que ele possa estar liberado já para jogar, tá pronto para jogar na quinta-feira pela Copa do Brasil, primeiro jogo de ida, o jogo contra o Atlético Paranaense, tá? E uma dúvida muito grande se ele vai estar, mas o Vasco acredita que se ele se recuperar bem, se ele reagir bem ao tratamento com corticoide, que ele possa estar liberado, tá? Essa infecção facial, ela cria um inchaço no rosto, tá certo? Um desconforto, febre, essas coisas todas. Então, ele agora está fazendo o tratamento internado, deve receber alta amanhã, quarta-feira, e aí o Vasco vai saber se realmente ele vai estar à disposição para que ele possa jogar, está à disposição para o jogo, né? Ser relacionado para o jogo contra o Atlético Paranaense, tá certo? Caso não, provavelmente de repente possa ter até estreia aí do Jean David já como atacante contra esse jogo, né? Depois do segundo tempo do Emerson Rodrigues, a gente pode ser que também aí o Emerson Rodrigues comece jogando, tá? E o Jean possa entrar no decorrer da partida, tá certo? Outra informação que a gente passa para vocês é a campanha que o Vasco vem fazendo no segundo turno, né? Já é a melhor campanha dos últimos 12 anos, tá certo? A probabilidade do Vasco em algumas situações, vou passar para vocês aqui, que devido a essa campanha boa dos 12 últimos anos do Vasco, o Vasco hoje, ele está da seguinte forma: para uma Libertadores, hoje o Vasco está com 9,3% de chance de conquistar uma vaga na Libertadores. Isso se a gente falar em G6, tá certo? Que pode ser que de repente se torne G8, G7, G8. Se for um G6, o Vasco hoje está com 9,3% de chance de uma Libertadores. Uma Sul-Americana aí já aumenta bastante, 63,7% de chance de Libertadores. E de rebaixamento, graças a Deus, está muito pequenininha, 3,4% de chance de rebaixamento. Então, parabéns aí ao Vasco e principalmente a torcida que vem dando um apoio violento, tá certo? E falando em bom desempenho do Vasco nos últimos 12 anos, a gente também não poderia de destacar aí o Rafael Paiva, que vem com bons números no comando do Vasco desde que ele assumiu, né? O Vasco jogando em casa. Em 12 jogos ele conseguiu 7 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas. As 2 derrotas foram aquela contra o Flamengo, aquela vergonhosa, e por sinal foram 2 derrotas vergonhosas, a contra o Flamengo e contra o Criciúma, né? Ele pegou o Vasco, para você ter uma ideia, na 11ª posição. O Vasco tinha perdido naquela ocasião na 10ª rodada por 2-0, com o português, Álvaro Pacheco, que saiu, e aí o Rafael Paiva assume na 11ª posição, onde ele pegou o Vasco na 11ª posição com 7 pontos apenas. Um aproveitamento era de 22% e um saldo de gol negativo era menos 14 gols, tá certo? Com a vitória de ontem sobre o Atlético Paranaense por 2-1, na 24ª rodada, o Vasco hoje se encontra na 8ª posição com 31 pontos, um aproveitamento de 44% e um saldo de menos 6. É uma mudança muito grande, muito positiva. Então a gente está com isso, também está esperançoso de que o Vasco consiga realmente subir na tabela e comece a olhar, como ele próprio falou ontem, ele e o Léo Jardim, todos eles falaram que o Vasco está de olho na Libertadores. Vamos ver se realmente a gente consegue, né? Vai que abre um G8, aí fica mais fácil ainda, tá certo? Essas foram as notícias do Vasco de hoje. Vamos passar a ter mais vídeos aqui, tá? Pelo menos uns 2 vídeos por dia. E vamos, presta atenção, tá? A partir de semana que vem, vamos começar a fazer nossas lives às segundas, quartas e sextas, às 7 horas da noite. Então fique atento aí, já começa a divulgar pra galera aí, pra galera que dá show, pra essa torcida que dá show, que o canal do Jura vai começar a fazer live às 19 horas na segunda, quartas e sextas, tá certo?
Um abraço, fiquem com Deus, saudações vascaína, mais uma vez, curta seu vídeo, compartilhe, deixe seu comentário, divulgue, se inscreva no canal do Jura Vascaína, ative o sininho de notificação e deixe aquele like. Um abraço.